A disputa política sobre qual rumo o PT deve tomar vai ganhando a cada dia novos contornos. Na última semana, o então governador do estado da Bahia, Rui Costa, deu uma entrevista à revista Veja, dizendo que o PT errou em não ter apoiado Ciro Gomes e se colocando como candidato a presidente em 2022, além de dizer que a defesa pela liberdade de Lula não deve ser uma condicionante nos diálogos do PT para formar alianças. Comentamos isso no nosso último programa, mas desde então, a Executiva Nacional do PT publicou nota rechaçando as posições expressas pelo governador e colocando que o PT continua defendendo a liberdade de Lula, que o partido tem candidato a presidente em 2022, reforçando a posição do PT em solidariedade à Venezuela e contraditando as posições expressas pelo governador da Bahia. Acontece que, logo em seguida, o ex-governador da Bahia, o agora senador Jacques Wagner, sai em defesa do governador Rui Costa. Sobre as posições expressas pelo senador Jacques Wagner, nós conversamos com o companheiro Walter Pomar, o pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Como todos nós já sabemos, o resultado final da primeira parte do 7º Congresso do PT, que aconteceu no dia 8 de setembro por meio do PED, Processo de Eleições Diretas, ainda não teve o seu resultado anunciado. Isso porque o conjunto de recursos que deveria ser apreciado e decidido pela Comissão Executiva Nacional está sendo apreciado, na verdade, pela Câmara Nacional de Recursos. Essa Câmara se reuniu hoje, dia 18 de setembro, e nós conversamos com a companheira Natália Sena, que participou da reunião da Câmara de Recursos na condição de ouvinte e nos traz informações sobre as decisões tomadas na tarde de hoje. Walter, primeiro você. O Jacques Wagner inicialmente apresentou uma posição de desacordo com aquilo que o Rui falou, mas aí bastou o PT se posicionar para ele mudar de opinião e concordar com aquilo que o Rui tinha falado. O que você avalia desse movimento e comenta sobre isso? Exato, Patrick. Num primeiro momento, o Jacques Wagner chegou a demarcar suavemente com a posição de Rui Costa, dizendo que a candidatura que ele defende para 2022 é, em primeiríssimo lugar, a de Lula, e dizendo que o Ciro Gomes se posicionou de maneira tal que não é possível continuar falando do nome dele como alguém apoiável, mesmo que pretérito, mesmo que no passado. Mas, uma vez que a Comissão Executiva Nacional, cumprindo o seu dever, soltou uma nota pública, demarcando com as posições de Rui Costa, Jacques Wagner saiu em defesa do governador. E o que mais me chama a atenção é que Jacques Wagner não defende propriamente as posições do governador, mas sim defende que é descabido uma instância partidária chamar a atenção de público, demarcar de público, criticar de público um governador de um estado tão importante, tão bem votado e que teria dado tantos votos para as candidaturas petistas. Veja, o que está por trás disso, o que está por trás da posição do Jacques Wagner, é uma visão de partido. É uma visão de partido segundo a qual quem dirige politicamente o partido são aqueles que receberam votos, não as instâncias partidárias. O partido é dirigido de fora para dentro. É dirigido por aqueles que, tendo chegado nos cargos a que chegaram graças ao esforço partidário, recebem uma espécie de cheque em branco para se posicionar contra as posições do partido, e as instâncias não podem, sob pena de serem acusadas de atitude descabida, as instâncias não podem defender as posições do próprio partido. Essa concepção de partido é muito grave, e ela, no contexto atual, significa reforçar a dinâmica de adaptação do partido às condições da luta política no país, quando a gente precisa exatamente do contrário, precisa que o partido reafirme a sua posição antissistêmica. Agora, Walter, aproveitando que você falou sobre a visão de partido e essas concepções distintas que estão em disputa, vale a pena a gente falar também sobre o Congresso do Partido, né? Quais são os últimos informes que você nos traz sobre a disputa pela presidência do PT, mas em particular sobre as movimentações do campo que vem sendo construído na esquerda do PT, na esquerda petista, do movimento que inclusive deu origem ao 7º Congresso? Sobre essa questão da disputa da presidência nacional do PT, nós realizamos no dia 16 de setembro, segunda-feira passada, uma reunião das tendências e chapas
que impulsionaram o movimento rumo ao 7º Congresso. Nessa reunião, se debateu a situação do PED e também se debateu a tática para o Congresso. O que ficou claro é que no dia 25 de setembro, provavelmente serão inscritas as mesmas chapas, ou aproximadamente as mesmas chapas, que disputaram no dia 8 de setembro o voto dos filiados e filiadas em todo o país, sem prejuízo de que, até o dia 22 de novembro, primeiro dia do Congresso Nacional, haja fusões, haja composições, haja alianças. O mesmo vale para a questão da presidência nacional do partido. A Resistência Socialista tem 2 nomes, um nome que foi lançado oficialmente, o nome do Paulo Teixeira, e um nome que se apresentou, o nome do Paulo Pimenta. Existe a notícia de que a chapa DS, Avante, Militância Socialista, também está debatendo apresentar 2 nomes para discussão. A Esperança Vermelha apresentou a sua candidatura também. Portanto, nós temos até o momento 3 nomes apresentados e 2 nomes especulados, ou que provavelmente serão apresentados. E o mais provável é que no dia 25 essas candidaturas também sejam inscritas, sem prejuízo de que no dia 22 de novembro elas se unifiquem em torno de um único nome para disputar o Congresso do partido. Claro que há vários obstáculos pelo caminho. Um desses obstáculos é como tratar as fraudes e irregularidades que ocorreram no PED. Existem aqueles que defendem tratar essas irregularidades como sistêmicas, tratá-las politicamente, tratá-las de conjunto, inclusive para evitar que cada um vá atrás do seu interesse específico, que muitas vezes entra em choque com as regras e entra em choque com outros setores desse nosso campo. E existem aqueles que defendem primeiro resolver os problemas específicos para depois construir uma possível unidade. Essa divergência ficou clara na reunião, ela está se traduzindo em diferentes procedimentos no processo de votação dos recursos, e isso pode ser um obstáculo seríssimo à unidade desse campo no Congresso Nacional do PT. Claro que essas divergências, digamos assim, de método, são, na verdade, reflexo de divergências políticas mais de fundo, que inclusive explicam o fato de que a chamada, entre aspas, esquerda petista não esteve unida em uma só chapa e em uma só candidatura presidencial. Agora, Walter, vem cá. Daqui a pouco a gente vai receber os informes da Natália, que está lá na reunião da Comissão de Recursos. Na tua opinião, o resultado do Congresso, ele ainda pode ser modificado? Ou seja, dia 8, pelo que foi divulgado, a CNB tem maioria absoluta. Uma maioria absoluta precária ainda, porque não tem a decisão definitiva, mas que aponta para isso. Nesse caso, essas movimentações, inclusive da esquerda petista, estão acontecendo num ambiente em que boa parte das tendências não estão mais considerando a possibilidade do Congresso ser disputável. Me diz uma coisa, tu acha que essa maioria momentaneamente absoluta, ela pode deixar de ser absoluta? Ou seja, que essa maioria pode passar a ser relativa, por exemplo, que o Congresso volte a ser disputável realmente? Olha, Patrick, eu acho que, se forem eliminadas todas as irregularidades do processo, a chapa lançada pela CNB teria mais ou menos 42% dos votos. Essa é a minha opinião. Mas se você me perguntar prova, eu não tenho como provar. É apenas uma estimativa. E é claro que eu acho muito bom para o Congresso do PT que ninguém tenha maioria absoluta, porque isso obriga a que todos busquem resolver no debate político, na composição política, na síntese política. Aliás, as pessoas gostam muito de falar da Frente Ampla do Uruguai, mas não contam que lá existe uma vedação regimental a que algum dos grupos, isoladamente, tenha maioria absoluta. Ponto. Agora, se alguém obtém maioria absoluta por métodos legítimos, eu não tenho nada contra. Veja, se a maioria absoluta do partido se expressa de maneira legítima a favor de uma determinada posição, essa posição é também legítima. Portanto, o centro do problema não está em saber se teremos maioria absoluta ou relativa. O centro do problema está em saber se o nosso partido aceita, admite irregularidades e fraudes ou se as combate de maneira implacável. Esse é o centro do problema. Walter, a Natália está avisando aqui que ela vai poder falar comigo daqui a pouquinho, então eu vou te antecipar uma pergunta que eu vou fazer para ela,
que é em relação à Câmara de Recursos que estava reunida e que está terminando a reunião provavelmente agora. Por que tu tem sustentado que essa Câmara não devia ter se reunido e que ela não devia, inclusive, discutir os recursos que nesse momento ela deve ter tratado e que daqui a pouquinho a gente vai saber o resultado com o informe da Natália? Por qual razão mesmo, na tua opinião, reiteradamente, a gente não deveria aceitar que essa comissão de recursos, que a Câmara de Recursos, julgasse ou decidisse o que está pendente aí de decisão? O meu argumento é muito simples: o regulamento. O regulamento do Congresso diz que compete às comissões executivas estaduais e depois compete à Comissão Executiva Nacional votar os recursos. Em nenhum momento se fala da Câmara de Recursos. Portanto, atribuir à Câmara de Recursos a totalização de votos e ou a votação de recursos relativos ao PED é algo fora do regulamento. Simples assim. Eu sou partidário da tese de que a legislação, as regras, as leis são, no limite, uma proteção da minoria contra o arbítrio da maioria. Porque a maioria, ela pode, a qualquer momento, querer mudar as regras. É isso que nós vimos acontecer, por exemplo, quando se alterou o prazo de filiação, quando se decidiu que era possível votar sem pagar, e agora, novamente, quando se tenta votar na Câmara de Recursos, recursos que só podem ser apreciados pela Executiva, e quando se tenta resolver na Câmara de Recursos questões de totalização de votos, coisa que o regulamento não permite também. Na verdade, é uma sucessão de arbítrios que vão colocando em questão a legitimidade do processo. Natália, primeiro, se você puder explicar por que a comissão de recursos se reuniu. Ficou demonstrado que ela não é o fórum competente ou responsável para julgar os recursos, mas ainda assim ela se reuniu e deliberou. Por que isso aconteceu? Oi, Patrick. Então, essa reunião inicialmente estava convocada para as 9h30 da manhã do dia de hoje, mas acabou que ela não foi instalada de manhã e foi reconvocada para as 14 horas, quando de fato ela começou. Isso aconteceu porque existia uma polêmica em torno de uma nota que foi assinada por várias tendências, inclusive nós da EA assinamos, e que foi divulgada na segunda-feira. Essa nota defendeu que, segundo o regulamento, os recursos deveriam ser julgados pela Comissão Executiva Nacional e não pela Câmara de Recursos, e dessa forma a convocação da Câmara deveria ser suspensa e chamada a uma reunião da Executiva Nacional. Assinaram essa nota nós da Militância Socialista, DS, Resistência Socialista, Avante, EPS, Movimento PT e Novo Rumo. Só que logo após o debate e a divulgação dessa nota, houve um recuo na posição de alguns que haviam concordado com o teor dela e assinado, mais especificamente o pessoal da Resistência Socialista, que passou a defender que os recursos que estavam em pauta na Câmara de Recursos de hoje eram, na verdade, parte da totalização e que, por isso, poderiam ser julgados pela Câmara. O fato é que a Câmara se reuniu e que representantes de correntes que assinaram a nota e compõem a Câmara também se reuniram hoje de manhã, mas não conseguiram chegar em uma deliberação comum. Com isso, a reunião foi postergada para a tarde e, na ocasião, todos os integrantes da Câmara estavam presentes. Ou seja, decidiu-se por participar da reunião e deliberar sobre os recursos que estavam na pauta da reunião da Câmara de Recursos. Que decisões a Câmara de Recursos considerou e aprovou? Aqueles votos que foram enviados após o horário limite de contabilização vão valer? Olha, Patrick, na prática, o que aconteceu hoje na Câmara de Recursos foi o julgamento de recursos dos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. E com isso, algo em torno de 38 mil votos entraram na totalização do PED. Desses, 20 mil vieram da Bahia. Lá, aparentemente, há um acordo de que o número seria esse mesmo, 23.506 votos no total. E o problema era a questão do horário em que foram enviados para a SORG Nacional esses votos. Na mesma situação, entraram 5.548 votos da cidade do Rio de Janeiro. E os demais casos do Maranhão e de São Paulo, falando bem sinceramente, a complexidade para entender o que de fato aconteceu requereria um podcast específico para cada um desses estados. Então, Natália, é muito voto, né? Pelo que vocês conseguem nos dizer agora,
essa quantidade de voto adicionada àquela última parcial muda em quê? Muda muito o resultado que a gente tinha visto antes? Altera o tamanho das chapas nacionais? Como é que está o resultado agora? Então, Patrick, a inclusão desses votos modifica, sim, o tamanho de cada chapa nacional no Congresso do PT, né? Ainda não dá para saber, para ter 100% de certeza de qual é a modificação específica no detalhe, pois, como eu te disse, ainda faltam recursos que serão julgados nos estados, na Executiva Nacional, e os números que eu tenho ainda são sem a contabilização de alguns municípios desses que foram julgados hoje. Então, o que a gente pode afirmar hoje é que a CNB, apesar de ter tido uma leve queda no seu percentual, continua tendo uma maioria absoluta no Congresso. É uma maioria absoluta apertada, mas é uma maioria absoluta. E nós, da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, caímos pouco, ficamos no percentual de 4,9% dos votos, o que vai corresponder a 39 delegados e delegadas ao Congresso Nacional do PT. Se nenhuma nova arrumação for feita e for mantido esse nosso percentual, tudo indica que iremos manter o nosso tamanho no Diretório Nacional e na Comissão Executiva Nacional. Mas o mais importante para nós não é isso, né? O mais importante para nós é a realização de um congresso pulsante, com efetivo debate, capaz de dar o giro estratégico que a gente defende que o PT precisa dar para poder sobreviver. Isso, na nossa opinião, está cada vez mais distante de acontecer nesse congresso. Com relação àqueles recursos que apontam para fraudes na eleição, recursos que apresentam atas que foram eivadas de ilegalidade, qual é a posição e que decisão tomou a Câmara de Recursos? Os demais recursos referentes a acusações de fraudes, de irregularidades de outro tipo, pedidos de anulação e de inclusão de votos, esses recursos estão em fase de julgamento nos estados. Não estavam na pauta da Câmara de Recursos hoje, estão em fase de julgamento nos estados e chegarão na instância nacional após esses julgamentos nos estados, certo? Há controvérsia sobre quem vai julgar no fim das contas, né? Porque nós seguimos defendendo e acreditamos que outros setores do partido também, que a instância adequada para o julgamento desses recursos é a Comissão Executiva Nacional, mas existem posições em contrária e há quem defenda que seja convocada mais reuniões da Câmara de Recursos Nacional para julgar isso. Então, no caso, as cenas dos próximos capítulos é que vão dizer quem de fato vai julgar esses recursos. E por fim, qual que é o próximo procedimento agora, depois da reunião de hoje e das decisões tomadas pela Câmara de Recursos? Patrick, nós da AE não temos assento na Câmara de Recursos, então eu fui na condição de observadora para a reunião. Mas é importante deixar claro aqui que essa polêmica pode parecer meio burocrática, mas ela, na verdade, tem um sentido político muito importante, que é garantir que o conjunto da discussão acerca dos problemas da eleição partidária seja discutido pela direção política do partido, a quem cumpre fazê-lo, na nossa opinião, e segundo o regulamento, né? Então, a gente acha que o rigoroso cumprimento do regulamento do Congresso culminaria na deliberação de todos os recursos referentes ao processo eleitoral pela Comissão Executiva Nacional. Nossa parte, a gente acha que cumprir o regulamento rigorosamente é uma forma muito eficaz de respaldar politicamente os nossos processos internos. E achamos que fazer o debate dos recursos de forma completa na Executiva Nacional é que garantiria isso de uma forma mais adequada. Então, a gente lamenta, né, que tenha acontecido da forma que aconteceu, pois, a rigor, os votos que foram incluídos na totalização de hoje, preciso que isso fique bem explícito, podem ainda ser analisados nos estados e ser objeto de novos recursos, o que a gente considera que é muito desgastante, fragiliza o partido como um todo e fragiliza a legitimidade dos nossos processos de eleição interna. Pois bem, companheirada, esse foi o nosso 19º podcast da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Um instrumento que continua sendo usado e vai continuar sendo usado para trocar informações entre a militância petista durante o 7º Congresso do Partido. Seguimos firmes, saudações petistas e Lula livre.